Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Sejam todos muito bem-vindos ao 4º episódio da 6ª temporada do podcast Antes da Consulta. Chuvinha boa hoje, hein, João? Foi ótimo, né? Tava muito calor, veio em boa hora. Para esse mês de janeiro, realmente a chuva vem para deixar o clima um pouquinho mais ameno, né? Com certeza. João, hoje nós temos um convidado muito especial. Vamos aprender muito sobre as patologias renais. Mas antes a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores. Com certeza. Agradecemos os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E hoje nós temos uma grata satisfação de ter aqui no nosso podcast o Dr. Renan Hércules De Vito. Ele é graduado em Medicina pela nossa gloriosa FAMECA. Opa. Foi seu aluno? E seu também. Também. Deu certo, estamos no caminho bom, né? Pois é, estamos Os formando alunos bons médicos. Estão se saindo sim, bem, é. Sim. Ele tem residência em Clínica Médica e Nefrologia pela USP de Ribeirão Preto, é preceptor da residência de Clínica Médica da Unifipa e preceptor de Nefrologia para o 3º ano da Unifipa. Renan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado ao Dr. Eduardo, Dr. João. É um prazer para mim estar aqui. Como vocês bem comentaram, eu fui aluno de vocês dois, então para mim é muito gratificante estar aqui. Com Legal, vocês a gente que fica lisonjeado. E pode tirar o doutor, tá? Que nós somos todos, Exatamente. Aqui somos amigos. não temos tá? formalidades. Não, de maneira alguma. A sua especialidade tem um nome difícil. Então vamos começar. O que é um nefrologista? Por favor. Foi bom você comentar, porque geralmente quando alguém me pergunta, qual a sua especialidade? Eu já falo, é nefrologista, cuida do rim, porque quase ninguém conhece mesmo nefrologista, né? Nefrologia se dedica, ao estudo, diagnóstico e tratamento das doenças renais, especificamente, né? Tem muita gente, eu acho que até já vou adiantar uma pergunta, que eu acho que vocês vão me fazer, que é do nefrologista e do urologista, que também é outra grande, digamos assim, confusão que o povo fala, que o povo faz. O nefrologista, digamos assim, é o clínico, o que eu trato com remédio. Você precisa fazer cirurgia, aí é com o urologista. Então, geralmente a gente trata as doenças clínicas, com medicações, com acompanhamentos. Se precisa de alguma intervenção cirúrgica, aí geralmente vai com o urologista. Tá? A gente fica mais com as doenças renais e os urologistas ficam mais ali com a parte de doenças da bexiga, próstata, mas da via urinária baixa. Bom, Renan, vou iniciar então perguntando algumas coisas sobre algumas doenças aí dos rins e das vias urinárias. Toda vez que alguém sente uma ardência para urinar, eu posso falar que ela está com uma infecção urinária? Ou às vezes ela toma pouca água e a urina concentra e ela também sente essa ardência e confunde. Como que as pessoas devem proceder nessa situação? Certo, João. Bom, primeiramente, palavra sempre, nunca na medicina a gente não fala, são palavras meio fortes. Se eu te falar que uma desidratação muito intensa pode causar esse ardor? Pode. Pode sim, mas não é o mais comum. Tá? Eu já tive pacientes que chegam no consultório e falam que não conseguem beber água, que só se hidratam tomando refrigerante.
Então essa concentração da urina, quando a urina fica muito concentrada por muita falta de água, até pode causar essa ardor, mas não é o mais comum. Essa sensação, né, de ardência, dor ao urinar, que o termo na medicina que a gente usa é disúria, é o mais comum, sim, é a infecção. Então isso é o que a gente sempre tem que descartar primeiro no paciente. Mas de forma alguma, infecção é a única causa, né, dessa ardência para urinar. Por exemplo, isso eu recebo muito no meu consultório e a gente é chamado muito no hospital por conta disso. Principalmente mulheres em pós-menopausa. Tá? Mulher em pós-menopausa, né, por conta da desbalanço hormonal, tem o que a gente chama de um ressecamento ali da parede da vagina, que a gente chama de atrofia vaginal. E isso dá ardência para urinar. Só que aí a hora que você vai conversar com aquele paciente, ela tem aquela ardência só a hora que está terminando de fazer xixi. Que o povo não tem muita paciência, né, de conversar direito, e aí acaba passando despercebido esse pequeno detalhe. E aí fica tratando desnecessariamente infecção. Problemas na próstata também podem causar essa ardência, dor para urinar, também pode vir acompanhado de outros sintomas, como urgência, né? O paciente está aqui conversando, igual a gente está, de repente dá uma vontade absurda que ele precisa sair correndo para ir ao banheiro. Então, problema problema na próstata. Alguns outros problemas de bexiga, né, quando o músculo da bexiga ele começa a contrair demais do que o normal, isso também, né, pode cursar, não em todas as vezes, mas também pode causar essa ardência e dor na urinar. Pedras nos rins, curiosamente, também pode causar, dependendo da localização onde ele tiver impactado na via urinária. Então ali na junçãozinha, né, do canal da urina, que a gente chama do ureter, quando ele está chegando perto da bexiga, né, que é naquela junção desse ureter, né, desse canalzinho da urina com a bexiga, se a pedrinha parar ali, ele simula, né, ele confunde porque ele causa os mesmos sintomas de uma infecção urinária. Né, e aí a gente fica tratando, né, e esquece de investigar direito. E aproveitando, né, esse tema, eu até gostaria de, né, fazer um alarde aí para os médicos, colegas que às vezes estão nos assistindo, porque isso eu recebo demais no consultório. Esse mês mesmo, agora começo de ano, eu recebi uma paciente que faz 1 ano que ela toma antibiótico de 1 a 2 vezes por mês para tratamento de infecção urinária, segundo ela que me procurou. E ela nunca tinha nenhum sintoma. Aí estava tratando o quê? Estava tratando papel. Então, o pessoal fica fazendo exame de urina em quem não deve. Então, vai lá fazer exame de rotina, e aí faz um exame de urina e vem sugestivo de infecção. Aí chega lá e começa a dar antibiótico. Eu acho que vocês já devem ter pegado bastante esses pacientes no consultório, né? Então, né, isso é uma coisa que eu gostaria de frisar até para a câmera aqui, né? Que a gente não trata papel, né? Pelo amor de Deus. Então, prestar atenção nesses detalhes. Renan, você, ao definir a sua especialidade, eu posso chamar o rim de um grande filtro, então? Sim. Então, nós vamos considerar podemos o rim falar. um filtro. É muito comum, e olha que a gente mora numa cidade muito quente, né? As pessoas tomam água quando tem sede. Mas a sede já é um sinal de que as coisas não eram para estar naquela fase, né? Perfeito. Nós deveríamos ter o hábito de tempos em tempos, ingerir água, né? E não refrigerante, não suco. Sim, a água simples que nós temos. Existe uma média por pessoa? Então, assim, um adulto com seus 80, 90 quilos deve beber tantos litros de água. Uma criança deve ingerir tantos ml de água. E eu tenho observado, acho que vocês também, hoje as pessoas andam muito com garrafinha, né? Há uns 10 anos atrás isso não era tão comum, né? Hoje é muito comum, às vezes a pessoa vai na consulta com uma garrafa de água. Eu fico até feliz, olha, essa pessoa está mais preocupada. Queria que você explicasse para a nossa audiência o que a falta de água pode fazer com o rim. É bem observado isso, Eduardo, que realmente, hoje a gente vê pessoal mais conscientizado, né, andando com a sua própria garrafinha. Essa média de água que você me perguntou, ela varia muito. Depende de
das características de cada pessoa, né? Então depende do peso corporal, depende da idade dessa pessoa, se ela pratica atividade física ou não, qual que é o local de trabalho dessa pessoa, ela trabalha no lugar aberto, muito quente, ou ela trabalha sentada no ar-condicionado o dia inteiro, né, que um vai suar mais que o outro. Então depende de vários fatores. Em geral, os nutricionistas recomendam de 30 a 50 ml por quilo por dia de água. Tá? Então, por isso que a gente diz, também depende das características da pessoa, depende do peso. Imagina né, como eu citei de exemplo, uma pessoa que ela não pratica atividade física, ela é sedentária, trabalha o dia inteiro, né, dentro de um banco ali, sentada no ar-condicionado. Ela quase não sua, não gasta nada, né, de transpiração numa atividade física, então, né, provavelmente a demanda de água dela vai ser menor. Agora, ao contrário de um atleta de alto nível, que, né, um atletismo, por exemplo, que né, treina o dia inteiro no sol escaldante, então essa pessoa com certeza vai precisar de bastante água. Eu tive um exemplo que eu até falo para os meus alunos isso, quando eles passam lá no ambulatório com a gente, que determinadas doenças, por exemplo, pedras nos rins, né, acho que a gente vai comentar disso mais para frente, você precisa beber bastante água. E precisa ter um mínimo de volume, né, de urina no dia. Você precisa ter um X, né, precisa fazer mais de 2 litros de urina no dia, no mínimo. E era um paciente que ele era pedreiro. Então esse paciente, imagina o trabalho braçal dele durante o dia inteiro, né, no sol escaldante. Ele falava que levava um galão de 5 litros para o serviço e bebia ele inteiro, o dia inteiro. E aí a gente colheu, né, um exame de urina de 24 horas, que chamamos, né, para ver a quantidade de xixi dele, e tinha dado menos de 1.500 ml no dia. Então, imagina, para ele, 5 litros ainda era pouco. Então, depende bastante, né? Varia bastante. Agora, a falta, né? O que essa falta de água poderia fazer? A desidratação em si pode causar vários sintomas. Curiosamente, a desidratação pode inchar o corpo. Curiosamente. Pessoas que têm enxaqueca, dá crise de enxaqueca, não controla bem. Intestino não funciona bem também, pessoa fica constipada, tá? Essas pessoas têm pedra nos rins, que a gente já comentei, né? Ela vai ter, né, aumenta a chance dela formar mais pedras e crescer aquelas pedras que ela já tem, tá? E entre vários outros, né? O próprio rim, ele pode sofrer com a falta de água, a desidratação e causar o que a gente chama de uma injúria renal aguda. Então esse rim, pela falta ali de água circulante, ele começa, né, a ficar mal das pernas, ele não começa mais a exercer o seu trabalho adequadamente, e aí ele entra nessa injúria renal aguda e pode ter complicações graves. Bom, então, se a gente pudesse classificar a água em relação ao rim, a água seria uma aliada do rim. E se a gente for classificar o sódio, o sal, né, que a gente fala, não pode comer muito sal porque também vai agredir o rim. O sal em excesso, o sódio em excesso, ele vai agredir os rins, é isso mesmo? Olha, João, diretamente, não. Eu acho que a gente não pode falar isso, diretamente o sal agride os rins. De que forma que a gente poderia colocar isso? O excesso de sal pode, né, piorar, né, o controle da pressão arterial naqueles pacientes que têm pressão alta. Isso, sim, vai agravar, né, os danos aos rins. Também outros pacientes, por exemplo, que têm insuficiência cardíaca, que você abusa do sal, e esse excesso de sal também vai causar uma retenção de água. Então esse paciente pode piorar também dessa parte cardíaca, e isso também pode levar à piora dos rins. Outro exemplo, né, pacientes que têm problema no fígado, cirrose hepática. Esses pacientes também não podem abusar do sal, porque senão, né, eles começam a inchar cada vez mais. Né, aquela água na barriga que o paciente da cirrose desenvolve, se não controlar o sódio, não tem remédio que consegue segurar isso. Então, diretamente não, mas de formas indiretas, com certeza, né? Ali
Se não controlar, com certeza ele vai prejudicar o rim sim. Ah, o sal, ele não é bom para muita coisa, né? Tem que deixar claro aí para toda a nossa audiência. Sim, sim. Aí, quanto metas no dia, depende da doença, né? Em geral, a gente recomenda menos de 5 gramas de sal no dia. Isso, vou até que admitir que não é tão fácil. A gente sabe que sal dá muito gosto na comida. Sim. Então, for jantar fora, comer num restaurante, com certeza aquilo lá vai ter Só um abuso de sal. Pra né? gente pensar, que eu também não sei se vocês sabem, mas quantos gramas vem naquele saquinho que a gente vai no restaurante e tal, tem um saquinho de sal, é 1 grama, 2 gramas tem naquilo ali? Nossa, 5 gramas. É 5 gramas um sal, ou seja... eu um ia chutar saquinho- 2, mas eu sabia que era de 2 pra cima. Então, um saquinho daquele é o que a gente pode consumir no dia, não é isso? Em teoria, Aí sim. às vezes a gente vai no restaurante só no almoço, tem gente que já manda 2 daquele Só na na batata salada, frita ali, na é. batata. Já... Pois é. Eu já tive curiosidade de pegar um lanche do McDonald's, o Big Mac. Se vocês olharem a quantidade de sódio que tem ali, tem quase 2 gramas de sal só naquele lanchinho. Caramba. Pois é. Tem muita coisa, né? Aqueles sucos prontos, né? Que você Suco de coloca caixinha. lá e... Não só o de caixinha, aquele que vem o pozinho que você Sei, dilui, tipo sei. Tang, assim, aquelas coisas. Aquilo também tem bastante sódio, né? Muito, muito. Aquilo- Sazon, que é um tempero também que o pessoal usa muito, tem muito sódio. Sim, esses temperos prontos, como você bem lembrou, esses sucos de caixinha preparados, às vezes tem mais açúcar, sal que o próprio refrigerante. Então, Mas, Renan, é só o sal? E o açúcar em excesso? Também faz mal pro rim? Ou não? o açúcar, eu acho que a gente pode fazer um paralelo aí com o sal, Eduardo. Diretamente, não. Mas se você pensar naquele paciente que tem diabetes, aí com certeza. É porque esse excesso de açúcar circulante no sangue, por diversos mecanismos, né, ele vai levar a uma sobrecarga nos rins. E essa sobrecarga, a longo prazo, sim, vai causando, né, sérias lesões no rim. Tanto é que pressão alta e diabetes são, de longe, as principais causas de doença renal crônica, né, da insuficiência renal, que nós chamamos. No Brasil, de acordo com o último censo, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, pressão alta ainda é a principal causa de doença renal. Mas no mundo, é o diabetes disparado. Tá? Então, com certeza, né? Aí se a gente fosse instituir o vilão, talvez o açúcar talvez é até pior que o sal. E, gente, você citou aí, né? A gente falou algumas bebidas, alguns alimentos que tem muito sal e que pode prejudicar indiretamente os rins. Agora, em termos de alimentos no nosso dia a dia, quais seriam alimentos que podem prejudicar o rim? Quais alimentos seriam indicados até para poder gerar alguma proteção ou auxiliar o funcionamento do rim? Certo. De alimentação, João, eu até costumo brincar com os meus pacientes, né? Que comida é nutricionista. É um grande alinhado aí pra gente na nefrologia. Eu não sei se, acredito que na época de vocês também não, né? Porque se na minha não tinha, não sei hoje, mas tinha nutrição na graduação? Tinha a matéria nutrição na graduação de medicina? Não, Deveria ter, né? com certeza. Eu acho que deveria ter, Importantíssimo. mas não tem. Né? Então a gente sabe um pouco porque, obviamente, é do nosso dia a dia, a gente lê, estuda sobre isso, mas, né, por isso que tem nutricionista, né? A faculdade de nutrição. Então eu falo para meus pacientes, ó, vou dar uns pitacos aqui, né? Meus palpites, mas nutricionista. É meio que obrigatório para o paciente com doença renal, principalmente uma doença renal avançada, é meio que mandatório acompanhar com uma nutricionista. Se eu falasse assim, tem algum alimento proibido? O único alimento proibido é a carambola, curiosamente. Né? A carambola, né, isso já teve trabalhos científicos que descobriram que ela tem uma neurotoxina. Né? Então ela tem uma toxina que ela se acumula no cérebro e causa graves sintomas, né? Pode até levar à morte em pacientes com doença renal avançada.
Então esse seria o único alimento assim proibido. Dos demais, aí isso vai variando conforme o grau, né, a severidade aí da doença renal do paciente. Mas quanto mais grave, mais rígida fica essa dieta, né, infelizmente. Mas não podemos abusar de alimentos que contêm potássio, né, que o potássio ele se acumula, né, é um dos sais minerais que a gente tem no sangue, que é um dos sais minerais que acaba se acumulando bastante no paciente que tem doença renal. E quando em níveis muito elevados, pode causar, né, sérios problemas cardíacos, da arritmia, né, então a gente fica com bastante medo do potássio. Frutas amarelas costumam conter muito potássio. Curiosamente, chocolate também contém bastante potássio. Feijão, verduras e legumes crus também costumam conter um teor elevado de potássio. E aí você vai ver que às vezes são comidas assim saudáveis, né? Tem até aquela dieta DASH, né, que eles falam para hipertensão, que contém bastante teor de potássio. Então é uma faca de dois gumes, que não podemos tirar completamente, mas também não pode abusar. Fósforo também é outro sal mineral que a gente nefrologista odeia, né? A gente fica sempre pedindo esse exame ali para tentar controlar no paciente com doença renal avançada. Fósforo contém muito teor, principalmente em produtos embutidos e enlatados. Esses alimentos ultraprocessados têm muito teor de fósforo. E aquele fósforo inorgânico que nós chamamos, que você absorve ele quase 100%. Então isso daí a gente, né, fala para o paciente pular fora também. Esses temperos prontos, como você comentou, Eduardo, né, esse sazon, essas coisas, né, tem muito fósforo, esses conservantes. Então é outra coisa que a gente fala para o paciente ficar meio, né, evitar ao máximo. Tá? Esses salaminhos, né, aquela salaminha, vai de final de semana, comer um salaminho ali, uma copa com uma cervejinha. Ixi, aquilo lá, para o paciente com doença renal avançada, é um veneno. Proteína também, por fim, é outra coisa que a gente não pode exagerar. Isso muita gente já é sabido já, que excesso de proteína para o paciente com doença renal avançada pode sim, né, acelerar essa perda da função do rim. Mas isso depende, como eu disse antes, depende da gravidade da doença renal. Não é um valor fixo para todo mundo, depende, né, se tem uma doença renal moderada ou avançada, sim, a gente não pode abusar dessas proteínas, né, tem um valor ali que a gente costuma ficar, né, nesse meio período, que é 0,8 gramas por quilo por dia. Então por isso que até a gente também joga para nutricionista. É muita coisa, né? O potássio, o fósforo, proteína, o sal. E ela vai calcular e passar a quantidade exata de cada alimento para o paciente, né? Que é por isso que a gente fala, nutricionista. Ô Renan, aproveitando que você está falando sobre a parte de alimentação, me surgiu aqui uma dúvida, porque é muito comum, né? Eu escuto muito os pacientes falarem. Paciente que tem pressão alta, toma vários remédios e dentre uns remédios famosos que eles tomam é o tal do diurético. Eu tomo diurético porque eu tenho pressão alta para fazer xixi, então é bom para pressão. E às vezes eles falam assim, não, eu tô tomando cerveja, porque cerveja também é diurético, vai me ajudar a fazer xixi e vai controlar a pressão. É verdade isso? Essa é boa, né? Eu também já ouvi essa já, João. Mas tem uma diferença muito grande, né? Para começar, cerveja não é remédio, né? Vamos combinar isso. O diurético mesmo, tem vários tipos de diurético, mas os que a gente usa como antihipertensivos, aí eu vou ter que entrar alguns detalhes, né? Que principalmente eles eliminam sódio na urina. É um dos principais mecanismos deles de baixar a pressão. É eliminar o excesso, obviamente o excesso de água que possa ter acumulado no corpo do paciente, mas ele trabalha bastante eliminando o excesso de sódio. Tá? A cerveja, né, o álcool que tem na cerveja, o que ele causa? Ele tem um efeito diurético sim, né, porque ele inibe um hormônio, né, o álcool inibe um hormônio nosso, chama ADH, que é um hormônio que, né, faz concentrar água no nosso corpo. Inibindo esse hormônio, essa pessoa começa a urinar mais. Entretanto, ela está perdendo água.
ela não está perdendo sal nem outros, né, substâncias junto. Então não tem esse efeito no controle da pressão. E ao contrário, né, ela perdendo só água, ela tem essa falsa sensação, né, que está com diurético, e ela só está desidratando. E aí funciona como ao contrário, né, o que a gente comentou antes aqui já da falta de água. Que aí o pessoal lá, né, cerveja, não toma água, e junto disso vem todos os outros problemas. Sem contar as outras coisas que tem na cerveja, né? Também temos as calorias, as outras substâncias que também vão prejudicando a longo prazo. Então fica aí um alerta para toda a nossa audiência. A cerveja não substitui o diurético. Tá bom, Eduardo? Tá bom para você, né? Renan, então até agora você deixou bem claro que o bom funcionamento dos rins, permite um bom funcionamento de todo o organismo. Mas, por alguma razão, esse rim deixou de funcionar. Então, ele não funciona mais. Qual é a estratégia que a medicina desenvolveu para substituí-lo, né? Eu gostaria de ouvir de você, então, o que é hemodiálise, quando que o paciente faz uma hemodiálise e, indo um pouquinho mais além, quando o paciente já é um candidato ao transplante renal. Certo, Eduardo. Esse é um papo longo, viu? Vamos tentar dar uma resumida aqui. O que é a diálise em si, né? O nome científico que a gente dá na medicina é a terapia renal substitutiva. Que o próprio nome já diz, né? Eu estou substituindo a função do rim. Ainda bem que nós temos a hemodiálise, a diálise hoje em dia, porque lá no passado, lá pré-Segunda Guerra Mundial, não existia isso. E aí todo paciente que eventualmente paralisava os rins ou perdia por alguma doença crônica, ele vinha a falecer, infelizmente. Né? Então ainda bem que nós temos isso hoje em dia. Quando a gente fala de diálise, a gente tem duas modalidades de diálise. A gente tem a diálise peritoneal e a gente tem a hemodiálise. É difícil a gente explicar aqui em palavras, né, sem imagens. Mas, resumidamente, 90% da população mundial, aqui eu não estou falando só Brasil, mundial faz hemodiálise. O que é essa hemodiálise? Eu vou, né, tirar o sangue do paciente, esse sangue vai passar numa máquina, essa máquina vai substituir a função do rim que está paralisado, que não está funcionando mais, ou seja, vai retirar o excesso de toxinas circulantes, vai retirar o excesso de líquido que esse paciente não está filtrando pelos rins, vai fazer todo o equilíbrio ácido-base, né, porque o nosso sangue fica muito ácido, né, quando os rins não funcionam adequadamente. Os excessos de sais minerais podem acumular. Então, né, o papel que esse rim produz, que esse rim faz, essa máquina vai substituir. Daí ele vai passar nessa máquina, vai fazer todo esse processo e eu devolvo esse sangue para o paciente. Então, em poucas palavras, a gente poderia, né, dizer que é assim que funciona uma hemodiálise. Tá? Não é um tratamento fácil, a gente sabe. Exige uma mudança, uma adaptação muito grande ao paciente. É um tratamento que exige também um acompanhamento psicológico, porque tem uma mudança drástica, né, de rotina. Só para vocês terem uma ideia, no geral o paciente vai 3 vezes por semana no hospital e cada vez que ele vai, ele fica 4 horas na poltrona lá realizando a sessão de hemodiálise ou tratamento. Então, é complicado, né? Você perder quase metade da sua semana, metade do seu dia ali, né, numa poltrona de hemodiálise. A gente já entende, né, a revolta de alguns pacientes no início da terapia. Por isso que também, junto com a nutricionista que a gente comentou, o psicólogo nesse começo também é outro aliado nosso, né, na assistência multiprofissional aí do paciente com doença renal. E essa diálise, já puxando o papo aí para o transplante, a diálise ela tem que ser, né, no mundo ideal, uma ponte, uma terapia de ponte para o transplante renal. Qual que é o melhor tratamento para a doença renal? É a diálise? Não, é o transplante renal. Esse é o melhor tratamento. E essa diálise, seja a hemodiálise, seja a diálise peritoneal, teria, né, no mundo ideal, que servir como ponte, né, para manter esse paciente vivo até ele
né, ter condições de realizar um transplante renal. O transplante renal não é todo lugar que faz. Não é uma coisa fácil, né, exige um acompanhamento muito de perto após. Então, geralmente ele é feito em alguns centros transplantadores. Geralmente, nas universidades estaduais e federais. O mais próximo de nós aqui é o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Nós não temos transplante renal aqui em Catanduva. Tudo é feito por lá. Então, tem alguns critérios para você inserir esse paciente na fila de transplante renal. Que não convém, aí são detalhes muito técnicos, né, da medicina, não convém a gente ficar falando aqui. Mas sim, né, tem os critérios já bem estabelecidos, quem que vai poder entrar nessa fila de transplante. Eu preciso já estar fazendo diálise para entrar nessa fila? Não. Existe o que a gente chama de transplante preemptivo, que o paciente faz o transplante antes de iniciar a diálise, desde que ele preencha esses critérios de inclusão na fila. Tem como ser feito isso. O transplante em si, existe 2 jeitos dele ser feito. O transplante de um doador vivo, ou seja, né, por exemplo, eu tenho um problema renal, algum parente próximo meu, né, o meu cônjuge ou um irmão, vai lá e doa o rim para mim. Isso é totalmente plausível de ser feito. Ou tem o transplante que a gente fala, o doador falecido, que por alguma infelicidade, né, alguém vem a falecer, esse paciente que veio a falecer tem um rim bom, e ele era um paciente que era doador de órgãos e ele vai doar esse rim para outra pessoa. Uma curiosidade é que a gente transplanta um rim só. Todo mundo acha que é 2, né, a grande maioria das pessoas. Mas a gente transplanta só um rim. Né, e esse rim dá conta do recado tranquilamente. Tem muita gente que nasce com um rim só, por malformação, ou em vida acabou perdendo o rim por alguma coisa, algum acidente, por exemplo. O rim, um rim só, ele dá conta do recado. Ele trabalha dobrado, mas ele dá conta do recado. Tá? Então, existem essas 2 formas de transplante renal. Até falando em transplante, a gente já teve aí alguns exemplos de pessoas famosas que entraram em filas de transplante. Essa fila ela é única? Ela tem prioridades, ou é assim, o Renan entrou, ele é o primeiro da fila, eu sou o segundo, e aí tem que seguir essa ordem cronológica, ou tem prioridades clínicas? Ótima pergunta, João. Não, ela não é uma fila, digamos assim, fixa e engessada. Não é assim que funciona. Na verdade, ela é muito dinâmica. Sim, existem prioridades. Né? De novo, aí são critérios bem médicos, né, que a gente não convém ficar falando, mas sim. Né, determinadas condições de saúde atuais ou prévias do paciente, ele acaba passando na frente. Existem sim essas prioridades, tá? Mas no geral, né, o paciente vai entrar numa fila, que essa fila depende muito. Depende de qual o tipo sanguíneo do paciente, né? Porque aqui é meio que parecido, não é totalmente igual, tá? Mas é meio que parecido como se eu fosse doar sangue. Então tem que ser compatível também. Não é assim, qualquer rim vai para qualquer pessoa. Então depende de compatibilidade tanto de tipo sanguíneo, como né, tem exames que a gente vê de compatibilidade imunológica também. Então a gente sempre direciona esse rim para aquela pessoa que tem maior chance de dar certo. A gente nunca vai, só porque o paciente está lá perto no começo da fila, qualquer rim que sair vai para ele. Não. Sempre vai para a maior tentativa de sucesso. Então é uma fila bem dinâmica, sim. E uma curiosidade que eu esqueci de comentar é que o rim é o órgão mais transplantado do mundo. Então, de longe, é o órgão mais transplantado do mundo. E a gente, aqui no Brasil, só perde para os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais transplanta rim no mundo. Isso é uma curiosidade legal. Aproveitar essa ideia que você tocou aí de curiosidade, não sei se o João teve, você acho que não. Tinha um professor da FAMECA, o Ticonelli, foi um dos pioneiros no transplante renal na América Latina. Deu aula para mim, o Ticonelli? Foi. Era Ticonelli II. E então, aqui na nossa FAMECA, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo. Desculpa te cortar, Eduardo, mas é uma curiosidade legal isso daí, porque eu fiz residência... Né, toda a minha especialização foi na USP de Ribeirão Preto. E ele era de lá, né? Uhum. Até
a UTR, que é a Unidade de Transplante Renal, lá onde é feitos os transplantes lá em Ribeirão Preto, dentro da USP, tem o nome dele. É batizado no nome dele, porque ele foi o primeiro que fez o transplante renal. José Auro Ticonelli. Legal. Eu queria ainda aproveitar essa história do transplante para entender um pouco melhor. Existe uma lista por estado? Então, por exemplo, você disse que o centro que faz o transplante mais próximo de Catanduva é São José do Rio Preto, hospital de base. Então, todo mundo do estado de São Paulo concorre na mesma lista ou é uma lista nacional? De repente, esse rim de um doador aqui de Catanduva vai ser doado para um cara em Minas. Como que funciona essa regionalização da lista? Não. É uma coisa bem regional, Eduardo. Regional. Né? Então, por exemplo... Até por conta da distância, né? Sim, pra sim, deixar com esse certeza. órgão viável, senão... Exatamente, né? Eu ia entrar nesse ponto que você acabou de comentar. Quanto mais rápido esse órgão for transplantado, maior a chance de sucesso. Né? Menos tempo ele fica sem circulação, sem oxigenação. Isso costuma ser regional. Por exemplo, aqui tem a região de Rio Preto. Isso é pré-estabelecido já, que são as OPAs, né? Que eles chamam lá centros de transplantadores. Então, a gente tem vários centros no estado. Jamais a gente vai ser, sai um rim aqui em Catanduva, vai lá para Minas. Não, ele vai ficar aqui na região de Rio Preto, que foi pré-estabelecida pelas essas OPAs. Então, temos aqui Rio Preto, tem Marília, tem Botucatu, tem Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. Aqui, assim que é dividido aqui o nosso estado. Tá? Né? Então, costuma ser ao contrário, né? Costuma ser uma coisa bem regional mesmo, para esse rim ser transplantado o mais rápido possível para o seu doador. Existe idade para entrar na fila? Isso depende de centro para centro. Cada instituição tem o seu protocolo. Tá? Por exemplo, eu vou dar exemplo lá de Ribeirão, onde eu fiz a minha residência. Né? Não parece, mas vai fazer quase 10 anos que eu formei. Né? Então já faz um tempinho, né, que eu saí da minha residência também. Até quando eu estava lá, pode ser que isso tenha mudado agora, pacientes acima de 75 anos geralmente não eram inscritos na fila. Tá? Tem algumas outras contraindicações, por exemplo, uma insuficiência cardíaca muito grave, né, altas chances desse paciente não suportar a cirurgia, entre outros. Então, sim, né, a maioria das instituições tem um corte ali de idade, sim. E tem idade mínima? No outro? Não. Aí diferencia se é da pediatria, né, ou se isso daí vai ser da pediatria, da nefrologia pediátrica, ou vai ser dos adultos. Né, mas idade mínima não. Renan, mudando um pouquinho aqui ainda, voltando lá do que eu posso tomar e não tomar, comer ou não comer. Hoje em dia é muito comum, né? O Eduardo citou muito bem que todo mundo hoje tem uma garrafinha para tomar água, mas também existe uma modalidade de suplementação. Todo mundo começa a fazer um esporte, vai na academia e fala, olha, você tem que tomar creatina, você tem que tomar whey protein. E talvez a creatina seja o exemplo maior, que muita gente não toma creatina porque existe a lenda que vai derreter o rim. Eu não vou tomar creatina porque vai fazer mal pro rim e eu vou ter que fazer hemodiálise. Como age a creatina e como ela pode prejudicar o rim, se é que ela prejudica como todo mundo acha? É uma ótima pergunta também, viu, João? Isso daí é constante, né? Pergunta lá no Instagram ou no consultório. Vamos lá, né? A creatina. Curiosamente também, a creatina é o suplemento alimentar um dos mais estudados que tem, até mais que o whey protein, né, que a grande maioria toma mais até o whey protein do que a creatina. Se suplementado nas doses corretas, recomendado, né, sugerido por Opa, vou começar de novo aí essa parte. Posso começar da resposta já? Pode ser da resposta ou quer que faça pergunta de novo? Então vai. Renan, mudando um pouco agora e voltando até no que a gente estava discutindo sobre a alimentação, o que pode comer, o que não pode beber, é muito comum hoje
O pessoal começa atividade física, vai na academia e é indicado tomar creatina, tomar whey protein. E existe uma lenda e um monte de gente que não toma nenhum desses dois, e principalmente a creatina, porque acredita-se que a creatina vai fazer mal para os rins. Isso é verdade? Ótima pergunta também, viu, João? Isso é recorrente, né? Essa dúvida, tanto no consultório, como lá no Instagram, nas redes sociais. E, curiosamente, a creatina é um dos suplementos mais estudados que existe. Até mais que o whey protein, que é outro suplemento que a grande maioria toma. Se tomado, ingerido na dose adequada, na dose correta, até o momento, não tem nenhuma evidência que isso faça mal para os rins. Mas veja bem que eu comentei na dose correta. Então, de novo, aqui entra, né, nossos aliados, os nutricionistas. Geralmente é por peso que eles costumam calcular, né, por peso corporal, mas geralmente fica ali entre 3 a 5 gramas por dia. A dose aí segura, tá? Obviamente que em exageros, isso já tem evidência científica, doses muito altas, acima de 20 gramas por dia de creatina, aí sim dá problema renal grave. Dá uma condição que a gente chama síndrome nefrótica, com uma perda excessiva de proteínas pelo rim, tá? Pode dar outros problemas graves, mas se usado na dose correta, até o momento, né? Eu friso esse até o momento porque hoje em dia a medicina evolui muito rápido. Já teve uma vez que eu dei aula para os alunos, falei uma coisa, 3 semanas depois saiu um estudo científico que mudou completamente, já estava desatualizado. Então, até o presente momento, não tem nenhuma evidência científica que a creatina na dose correta faça mal para o rim. Ao contrário, a gente sabe que tem vários benefícios, né, da creatina, até bem mais que o whey protein. Da onde vem esse mito, né, que ela faz mal para o rim? Pensa comigo, um dos principais exames que a gente olha a função do rim é o exame da creatinina. Até grandes campanhas aí da Sociedade Brasileira de Nefrologia é dose sua creatinina, que é um dos principais exames que a gente pede ali para avaliar a função do rim. A creatinina, ela é um subproduto, principalmente do nosso metabolismo muscular. Ela também tem produção hepática, né, mas principalmente é um subproduto ali. Então, tem vários fatores que influenciam no valor dessa creatinina, não só a função do rim. Tem idade, peso corporal, massa muscular, função muscular, ou seja, se eu faço ou não atividade física. Quanto mais eu uso o meu músculo, mais eu produzo creatinina. Não necessariamente eu preciso ter uma massa muscular grande. Se eu uso muito o meu músculo, eu sou um atleta, vai produzir mais. Então, tem todos esses poréns. A creatina é como se eu estivesse dando uma matéria-prima para o meu corpo. A creatina no corpo, ela vira creatinina. Então, qual que é esse mito que faz mal para o rim? Porque se eu doso minha creatinina antes de tomar creatina, vai dar um valor X lá, exemplo, deu 1,0. Aí eu começo, né, penso que essa pessoa era sedentária e não fazia nenhuma atividade física e não tomava suplemento. Aí essa pessoa começa a ter uma mudança de estilo de vida, começa a praticar bastante atividade física, consequentemente ela tem um aumento do volume da massa muscular e está tomando a creatina. Obviamente que o exame da creatinina no sangue vai subir, tá? Porque reflete tudo isso que a gente comentou, não um problema renal. Então eu só estou dando mais matéria-prima para o meu corpo. Então, né, de novo, aí esse é o grande porém que tem essa confusão, né, que esse mito que a creatina faz mal pro rim. De novo, nas doses corretas, até o momento não tem nenhuma evidência. Perfeito, obrigado. Você disse que a avaliação do rim, pelo que eu entendi até agora, pode ser feita tanto por um exame de urina, né, que você consegue ver o que que aquele paciente está excretando, e através de exames de sangue. Existe algum exame de imagem que consegue mostrar o funcionamento do rim? Ou hoje os exames ainda de imagem são só anatômicos? Tem cálculo, não tem cálculo, tem tumor, tem cisto? Você já tem alguma estratégia, alguma ferramenta que mostra função renal em atividade? Até existe, Eduardo. A gente tem a cintilografia renal, né, com DTPA e DMSA, que nós falamos. Tem o
clearance medido, né, o clearance é, né, uma palavra médica que a gente usa que combina tudo, né, as funções do rim, com substâncias que você injeta no sangue e está né, ao mesmo tempo medindo na urina. Existe sim, né, esses exames, mas te falar que a gente usa na prática regularmente, não. São situações muito específicas que nós usamos isso. Na grande maioria das vezes, apenas com exames de sangue e outros exames de imagem, por exemplo, que só vê a estrutura do rim, né, um ultrassom, que é um fácil acesso, barato, não tem tanta radiação igual uma tomografia, né? Então, com exames de sangue e de urina simples e um ultrassom, a gente consegue, né, fazer uma avaliação bem completa sem a necessidade desses outros exames mais específicos. Então, até existe, mas não é nem de longe uma rotina nossa pedir esses exames. E ainda falando em exames, porque todo mundo tem um foco no exame de sangue para ver rim, que é ureia e creatinina. Qual que é a diferença dos dois? É a mesma coisa? É diferente? Quais são as funções e as interpretações? A creatinina, acredito que a gente até já comentou, né, João? Sim. A ureia é só um dos produtos do nosso metabolismo que são tóxicos para o nosso corpo. Existem diversos outros metabólitos que nós chamamos, né? A ureia é só um dos que a gente mede, que é o mais fácil de medir. Grande parte deles a gente nem consegue medir, nem tem laboratório para isso ainda, tá? Então seria isso, né? Uma das que às vezes a gente já ouviu nos livros, né? As escórias nitrogenadas, né? Que a gente lê nos livros. Então é só um desses, né? A ureia representa um desses exames que a gente usa para avaliar isso, né? Que quando em níveis muito elevados, ela pode começar a dar sintomas. Não só a ureia, né? A ureia em si não é tão tóxica, né? É o que a gente falou, né? Tem outros produtos do metabolismo que são muito mais tóxicos que a ureia, que a gente não mede, né? Mas eles estão andando junto com ela. Então, quando isso começa a aumentar muito, a gente já fica preocupado, né? Que o rim já não está trabalhando bem também e possivelmente, logo menos, pode ser que o paciente venha a desenvolver algum sintoma. Perfeito. Tem alguma explicação, Renan, para ouvirmos no nosso dia a dia por que tem tanto cálculo renal? Isso é da qualidade da nossa água, é do nosso estilo de vida que mudou radicalmente, né? Mas é comum, se você não teve, conhece alguém que teve, né? E eu queria aproveitar também, assim, quando que você indica litotripsia? Tá? Certo. Eduardo, tem até uma brincadeira na nefrologia, nos livros, que fala o seguinte, que quem tem pedra no rim é quem pode, não quem quer. Porque tem muito fator genético, tá? Então, né, a primeira pergunta que a gente faz para o paciente quando ele chega se tem pedra no rim ou está com suspeita de pedra no rim, porque às vezes ele está com uma dor característica, tem histórico na família? É uma das primeiras perguntas que a gente faz. Porque né, muito fator genético envolvido, tá? Mas com certeza eu acho que o ambiente, né, que a gente está vivendo hoje em dia, com muito alimento ultraprocessado, comida pronta, fast food, com certeza aumenta isso, tá? Então, se você me perguntar, da nossa alimentação hoje em dia, eu acredito que sim, né? Eu acho que a obesidade, né, é uma das principais doenças aí do século XXI, então, com certeza, a nossa alimentação propicia muito isso daí, né? O abuso de sal, né, na comida é um fator que, com certeza, que a gente bateu nessa tecla já, um fator que aumenta a formação dos cálculos. Então, aquela pessoa que já tem uma probabilidade de formar cálculo, né, de formar uma pedra no rim, aí ela não bebe água direito, abusa de sal, come um monte, né, de comida errada, de fast food no dia, com certeza ela vai, né, vai ter uma formação de uma pedra. E eles são sempre de oxalato de cálcio ou não? Não. Oxalato de cálcio, né, que você comentou, é o material, né, falando para nossa audiência, é o material que é formado a pedra. Não, essa é a mais comum, sim, mas a gente tem outros, né, por exemplo, aqueles pacientes que têm a doença gota, que é por aquele acúmulo de ácido úrico, né, muita gente hoje dói a articulação, fala, nossa, meu ácido úrico, né, né, então a gente tem as pedras nos rins causadas por esse ácido úrico também. Tá, tem algumas doenças genéticas, aí aparece mais na infância,
Aí tem alguns nomes complicados na medicina também, pra gente ficar falando aqui, né? Mas tem vários, né? Cálculo de oxalato. Não só de oxalato de cálcio, né? De oxalatos puramente, né? Que é a hiperoxalúria que a gente fala. Tem cálculos de cistina, de fosfato de cálcio, tá? Então tem vários tipos. Mas o oxalato de cálcio, realmente, que você comentou, é o mais comum, tá? Agora, entrando no papo da litotripsia, né? Isso é muito mais uma área da urologia do que propriamente nós, os nefrologistas, tá bom? Mas isso a gente recebe com frequência no nosso consultório, paciente com dor nas costas, que aí faz lá um ultrassom, por exemplo, e tem uma pedra no rim. E é uma pedra pequenininha. E aí fala que a dor é da pedra. Eu sempre dou esse exemplo para meus pacientes, né? Que se eu pegar uma agulha agora e começar a espetar dentro do rim de vocês, a gente não sente absolutamente nada. Não tem nervo ali para transmitir a sensação de dor dentro do rim ali, do parênquima que nós chamamos. Então uma pedrinha paradinha ali dentro do rim, pequena, que não está causando nenhum tipo de obstrução do fluxo da urina, isso não causa dor. Então, a gente vê muita gente sendo submetida a procedimento desnecessário, tá? Geralmente pedras grandes no rim, grandes que a gente fala, são aquelas pedras que, se eventualmente essas pedras caírem no canalzinho da urina, aquele ureter que nós chamamos, e ele vai causar uma obstrução desse fluxo da urina e pode causar problemas renais graves. Sem contar a dor, né? A cólica de rim é descrita como uma das piores dores da medicina. As mulheres dizem que se assemelha à dor do parto, né? Então, quando é cálculos grandes que a gente sabe que se cair na via urinária não vai sair sozinho de jeito nenhum, geralmente, na grande maioria das vezes, os urologistas indicam algum procedimento para retirada dessa pedra. Esse tamanho, geralmente, é pedras acima de 1 centímetro. Por incrível que pareça, né? Parece pequeno, mas lá pro nosso canalzinho da urina ele já é bem grande, né? Então, geralmente, cálculos acima de 1 centímetro, sim, né? Geralmente eles indicam algum procedimento para retirada. A litotripsia é aquela famosa ondas de choque, né? Que o paciente deita ali e fica tomando aqueles soquinhos nas costas, tá? Então, isso depende, né? O tratamento depende da localização da pedra e do tamanho dela. Mas aí, né, quando a gente vê que pode ter necessidade, aí a gente caminha para os nossos colegas urologistas, que aí geralmente são eles que indicam esses procedimentos. Muito bom, Eduardo. Mais um episódio que se foi. Bem produtivo, viu? Excelente, excelente. Foi muito bom. E, Renan, gostaria muito de te agradecer, né, desde o início do primeiro convite, você já deu o aceite, então te agradecer a sua disponibilidade, ter vindo aqui para a nossa audiência, foi excelente, você trouxe um conteúdo muito importante, então muito obrigado. O prazer é todo meu, João, Eduardo, e quando tiver outros convites, com certeza estaremos presentes. O prazer é todo meu. Nós é que agradecemos, e a audiência, né? Que pôde aprender, ele fala de uma maneira pausada, com certeza, muito claro, didático, foi muito bacana mesmo. E aproveitar mais uma vez para agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E, Eduardo, convidar a nossa audiência mais uma vez para visitar o nosso site. Você pode rever essa entrevista com o Dr. Renan, nefrologista, quantas vezes desejar. É só acessar www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao canal no YouTube, ao Spotify, ao Instagram e também a nossa conta no Facebook. Isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor
prontos pra escutar.